Olha só que felicidade ter vocês conosco mais uma vez. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Hoje eu tenho um convidado muito especial que eu vou revelar já já. Mas antes, mostra ela, não mostra ele ainda, só ela. A nossa comentarista de hoje especial aqui, Kátia Otero, da Thanks Dog. Vocês sabem que ela tem um amor muito especial pelos animais. Vocês sabem disso. Vocês sabem que ela tem a Thanks Dog. Vocês sabem que ela faz parte da roda dos comentaristas. E vocês sabem que ela tem o quadro Histórias de Amor e Sintonia com seu pet. Vocês sabiam que ela viajou para um país que a encantou? Nem eu sabia. Cheguei na casa dela, era tudo de África, mas eu não tinha reparado. Aí, um certo dia, numa conversa, ela tava mostrando umas fotos de viagens, eu falei, não acredito, você já foi pra África? Aí ela falou, minha casa toda, eu gosto de tudo de África. Aí eu comecei a reparar, nossa, então já que você gosta tanto de África, eu vou te levar para conversar com um amigo meu, uma pessoa que eu sou muito fã, que faz um trabalho maravilhoso. Ele foi o meu primeiro entrevistado em 2014, numa exposição, que é o nosso querido Luiz Abud. Um prazer, Luiz, ter você aqui conosco. Obrigado. Tudo bem, Cláudio. Bem, olha, obrigado. Você deu muita sorte pra mim, porque foi a primeira entrevista mesmo do programa Externa, e eu lembro que eu tava fazendo uma prova na faculdade de cinema, tava pra quase me formar, e eu saí correndo porque tinha o seu evento, que era uma exposição lá no Tremendão. Uma com vários fotógrafos. Uma segunda-feira. E aí, de lá pra cá, a gente passou por tantas coisas, acompanho você desde lá, eu sei que você é uma pessoa que, além da fotografia, que você tem uma paixão muito grande, ama viajar, né? E aí, nessas viagens, você... Antes de eu chegar a falar da África, porque é isso o tema de hoje, quantos países você já conheceu? Na África ou... Fora. Perto de uns 40 países. Uns 40 países. Mas você foi tocado pela África de uma forma que te marcou muito, né? E aí você sempre repete e vai visitando os países de lá. Como foi essa sua história com a África? Na verdade, a minha história com a da África começou quando eu tinha uns 9 anos de idade. Já desde molequinho eu sempre quis conhecer a África. Com 13 anos eu tinha um projeto para fugir para a África. Num dos navios aqui no Armazém 29 do Cais de Santos. Sério? E aí de lá para cá eu assim, venho estudando a África, só que isso, vamos dizer, a primeira viagem veio acontecer já depois de maduro, depois de fotógrafo, que foi em 2010. Foi quando eu iniciei o projeto África, e aí não parei mais. Como que foi? Você foi pra África, como que foi a recepção? Obviamente você tem o inglês, né? Sim. Porque lá é uma língua universal. Como que foi a tua visão, assim, logo que você chegou, a cultura? Porque é bem diferente daqui, né? Bem, bastante diferente. Na verdade, eu não ando muito no urbano da África, assim, na parte urbana. Eu geralmente faço as escalas no aeroporto e vou para as reservas, né? Então eu não fico muito em cidade, é muito difícil ficar em cidade, só nas transições, assim, só para ir de um canto para o outro. Mas é até legal a gente falar da cidade, né, Kátia? Porque as pessoas quando falam de África, imaginam que é só selva, né? Eu também sou que nem ele, eu não paro muito nas cidades. Quando eu fui direto pro meio do mato, que é o que é diferente, né? Porque é diferente. Que era o meu sonho ir no meio da selva. Como ele falou, o meu sonho era desde criança também conhecer a África. Eu assistia o Tarzan, aqueles filmes das reservas, tinha aquele leão vesgo lá, Lawrence. Daquitari. Nossa, eu adorava esse Elsa, tinha a leoa Elsa. Eu era encantada. As crianças sonham em ir pra Disney, o meu sonho era ir pra África. Não ligava a ir pra Disney, sabe? Aí você chegou lá. O povo de lá, como que foi a recepção com você? A primeira vez? Primeira vez? Foi bacana. Eu fui pra uma reserva fechada. Certo. Então não tive contato nenhum com cidade. Eu desci em Joburg, fiz uma conexão, peguei um voo e fui para dentro de uma reserva. Aterrissei numa estradinha de terra, o Jeep estava me esperando e fui para dentro da reserva e passei 7 dias. E quando você foi, você já foi com a ideia de fotografar ou não? Não, sim, fotografar. Porque você já fotografa há muito tempo, né? Comecei em 88. Inclusive o teu amor por foto se confunde pela África também, né? Porque são dois amores muito grandes que você tem na sua vida, né? Eu uso a fotografia, acabo usando a fotografia para retratar, vamos dizer, o que eu vejo na África com um cunho, acredito aí que diferenciado, voltado para preservação, enfim, proteção animal.
Sim. E os países de lá, você já visitou vários. Teve algum que te tocou em especial, que você repetiu mais vezes, por algum motivo específico? É difícil. Na África do Sul, eu gosto muito do entroncamento África do Sul, Botsuana e Namíbia, que é um lugar que eu volto bastante, o deserto do Kalahari, que é um lugar bem especial, eu acho bem interessante. Mas não tem, é difícil escolher. Cada um é uma aventura. O Serengeti é muito especial também na Tanzânia, a parte da Tanzânia eu faço bastante o Serengeti, né? Falando de África do Sul, eu quando fui escolher para ir num safari, falaram que a África do Sul era mais assim, como se fosse uma coisa mais montada, como se fosse uma Disney, né? Dos animais. Mas isso pro lado do Kruger, o África do Sul que eu falo já é África do Sul divisa, noroeste da África do Sul já divisa com Botsuana e com Namíbia, já é outra. Mas aí África você recomenda, você acha que é legal fazer safari lá também? Sim, não tem turista, é outra coisa. Tá. Uma coisa que a gente repara muito é o preconceito que as pessoas têm, da mesma forma que tem pelo Brasil, né? Muitos países de fora acham que o Brasil só existe índio. E na África, de certa forma, é a mesma coisa, acham que só existe selva. E é muito além disso, né? Sim. A cultura é riquíssima, né? Você aprendeu muita coisa, você não é mais o mesmo antes de conhecer e agora, né, Luiz? Berço da humanidade, né? Berço da humanidade. Berço da humanidade. Você presenciou muitas coisas lá. Como que foi pra você quando você viu os animais? Você tirava foto e viu um animal abatendo o outro, matando o outro? Que pra mim, por exemplo, ver isso pra ele é normal, né? Você também viu, né? Eu vi, quer dizer, é normal, mas eu não achei. Eu fiquei muito triste de ter visto, mas faz parte. Faz parte da natureza, né? Faz parte, e quando você entende que faz parte, é mais fácil de você aceitar. Sim, você vê um animal batendo o outro, sons, né? Que geralmente na televisão você tem a sonoplastia que tira a atenção, né? Você não tem o barulho do bicho gritando. Mas já presenciei bastante coisa. Você, mais ou menos, quando você vai lá fazer as suas expedições, você dura quanto tempo lá? Você fica quanto tempo? Pelo menos uns 10 dias. 10 dias. E geralmente, quando eu faço viagem solo, 20 dias. E pra dormir, você fala que prefere ir pra selva mesmo? Como que é? Cabana mesmo? As barracas mesmo? Barraca, eu tenho uma estrutura lá já de guias que trabalham comigo. Para as viagens da África do Sul, Namíbia, eu guio, eu tenho permissão para fazer. Olha! Então eu tenho feito muito, a gente chama de rooftop tent, que são as barracas em cima do Jeep. Então eu vou parando nos lugares, monto a barraca, passo 1 ou 2 noites, desmonto no dia seguinte com itinerante. Aí eu faço a volta da Namíbia. Eu tenho feito muito isso. Nossa, então é sem estrutura, não tem banheiro, água quente, nada disso. Sem estrutura, uma coisa mais... Né? Eu fui em barraca, mas a barraca que eu fui tinha água quente, tinha banheiro. Não, água quente sim, você esquenta e tal, mas eu acho que quanto mais... Sim. Próximo você tiver, né? Deve ser bem legal. É mais, né? Porque você se conecta de verdade, né? De verdade. Porque tem a questão do cheiro, tem a questão tem a questão dos sons, quando tem muita gente, né? Quando você vai num acampamento ou num clube, num resort, que sentam lá 10 pessoas no Jeep, essas pessoas tomaram banho, passaram pós-barba, shampoo e tal, você entra no mato, os animais sentem, né, isso. Quando você passa 20 dias sozinho ou com 1 ou 2 pessoas, é outra coisa, né, é bem diferente. E já passou algum perigo? Já teve aí algum momento assim que você lembra? Já tive alguns assim de... Conta um pra gente aí. Botsuana, eu estava acampado numa reserva e nós estávamos no meio de um bando de leões e 2 estavam copulando. Passaram 3 noites, nós passamos 3 noites lá e eles estavam lá, ficaram mais que isso. E os sons era bem interessante porque um leão rugindo você escuta aí a 8, 9 quilômetros de distância. E aí ele rugindo a, 5 metros da tua barraca, chega a vibrar, a balançar a lona da barraca.
E uma noite eu fui buscar o meu carregador na bateria do carro e quando eu virei, o meu guia mandou eu parar e aí um deles passou por trás de mim, assim, talvez 1 metro, 1,5 metro, assim, quase... aí quando eu iluminei ele saiu. Mas nunca uma tentativa de te atacar, nada? Não. Porque a imagem que as pessoas têm é essa, né? Que lá você é solto. Depende também de como a pessoa reage, né? Você obviamente já sabe se portar. A questão, eu arrisco a dizer que a maioria dos acidentes com os animais, eles acontecem em função vamos dizer, do mau comportamento do ser humano. Ou seja, você passa aquela linha e aí você tá eu falo bastante isso aqui, né? Você tem lá um cachorrinho lá, uma fêmea com filhote, com a ninhada. Você deixar ela lá, você sentar aqui, você pode passar dias aqui olhando para ela, ela dificilmente vai vir em cima de você. Agora, você vai lá tirar um filhote dela, se ela estiver machucada, você vai lá tirar a comida dela, ou seja, se você chegar muito próximo, de repente ela pode te avançar vamos dizer, num momento de defesa. E é a mesma coisa com os animais. Sim, igual nos casos de circos, né? Recentemente teve um homem que morreu. Ele estava fazendo algumas coisas com uma cobra, não lembro se era uma piton. Eu sei que ele começou a pôr no pescoço e ele mesmo enrolando. Ele pediu, aí ela apertou e ele caiu. E aí acabou. Então é a questão mesmo do ser humano, né? Saber lidar com o animal. O animal está na dele. Saber respeitar você os limites. tem que respeitar o espaço, né? E é o que tá faltando muito, né? Por isso que você também tem esse trabalho de preservação também, né? Isso. Agora é uma viagem que vale muito a pena, né? Assim, eu acho. Você falou que conhece uns 40 países, mas para todo país que a gente vai, você fica em hotel e acaba ficando tudo muito igual, né? Quem não conhece é uma coisa assim completamente diferente. Você tá no meio do mar. Eu fiz inclusive um safari de balão, muito legal. Você acorda, Meu Deus do céu. Você acorda e você para ver a migração, você deve ter visto a migração. Muito legal. E depois o café da manhã no meio de onde o balão desce lá, assim, é uma coisa completamente diferente de todas as viagens que eu fiz. Foi um safari de rico, hein? Safari. Criou amizade eu quero fazer outros. Tem. Assim, pessoas que você chega e sempre encontra, já virou, tem um vínculo. Nossa, deve ser muito legal isso, né? E o que você acha na sua visão, Luiz, assim, o que o Brasil... uma pergunta difícil agora. O que o Brasil poderia aprender com a África e vice-versa? O que a África, como continente mesmo, em geral, poderia aprender aqui? Falando mais que Brasil, América do Sul, vai. O que você acha que um poderia aprender com o outro? Eu acho que existe uma ligação já, obviamente, muito forte de cultura, o que eu vejo nessa África, né, nesse East África, pro lado que a gente vem, né, não pro lado francês, mas pro lado, você olhando o mapa direito do lado direito, o mapa de frente, você olhando do lado direito, eu sinto muito mais segurança do que o Brasil, né? Então isso é uma coisa, a estrutura dos locais e dos parques, a preservação, ela é muito mais rigorosa do que nós temos aqui. Muito mais, né? Deve ser mesmo. Isso é uma coisa que, por exemplo, um guia que entra nessas reservas que você foi, quando ele passa pelo totem lá, pela recepção, vamos dizer assim, ele tem um cartão dele de identidade como se fosse um cartão de banco e ele registra esse cartão. Então, tudo que acontecer com o grupo tá linkado naquele registro que ele fez, ou seja, qualquer coisa que ele faça fora do normal ou do permitido, ele vai ser responsabilizado lá na frente. Isso a gente não tem aqui, entendeu? Você tem as reservas, aí os parques, aí você entra à vontade, você faz, enfim, tira as coisas de lá. Na África, eu acho que eles têm um controle muito maior porque eles entenderam essa questão. Eles entenderam que se eles não preservarem e acabar aquilo tudo, ninguém vai viajar para a África para ver mato, para ver... enfim, eu acho que isso é uma coisa bem... E a África, as ONGs que lá trabalham e a maioria da Europa, eles fazem um sistema onde eles cuidam da comunidade, do entorno dessas reservas, porque não adianta ele proteger só o rinoceronte, ele tem que fazer a comunidade entender que o rinoceronte é importante para aquilo, ou seja, é um negócio maior é muito maior. Eu acho que isso falta aqui no Brasil. E a fome lá realmente é muito grande.
Não nesse lado que a gente vai, mas no West África, sim, né? Nos países, sim. Você faz algumas expedições, excursões para foto, né? Eu vi que você teve recentemente, não sei se faz pouco tempo, em Campos do Jordão, pelo menos eu vi nas suas redes. Como que é esse teu trabalho? Que você leva uma galera para fotografar, faz trilha? Na verdade, eu parei a África em 2019, foi minha última expedição, entrou a pandemia. Sim. Eu tô afastado, até porque não existem voos para a África agora. E aí as pessoas começaram, né, assim, amigos, e vamos fazer alguma coisa, viajar, fazer dentro do que podia, né? Sim. Do que era permitido, e aí em conjunto com a Brown Turismo, nós montamos uma estrutura, eles têm uma estrutura em Campos do Jordão, então a gente faz uma imersão, que é levar no máximo 6 fotógrafos, e a gente passa um final de semana fazendo trilha, fotografando, aí agora vai ter a versão acampamento também, para deixar um pouco mais... E teu trabalho com a foto é mais natureza, animais, ponto. Sim, final. Ponto, Eu faço um pouquinho de street photography, faço alguma coisa, mas não é eu gosto, mas não é a cachaça. A paixão é... Gostou? Sim. Legal, né? A gente conversar essas curiosidades, né? Coisas que a gente não faz ideia, né? E ele deve ter muito mais coisa. Luiz, muito obrigado pela sua participação no programa. Foi muito bom reencontrar você, saber desse teu trabalho. Vocês que tiverem interesse em acompanhar o trabalho dele, as redes sociais estão aí. Kátia, tamo junto mais uma vez. Obrigado. Você não podia ficar de fora, ainda mais vocês estão vendo que ela está estampada de África, claro, que é da Thanks Dog. Claro. Então, muito obrigado também pela sua participação. Eu que agradeço, é um assunto que eu adoro. Obrigadão, viu? Obrigado a vocês. Vamos continuar assistindo o programa, gente. Obrigado.